Olá, tudo bom? É bom estar de volta aqui no nosso curso, os 10 Mandamentos. Você está estudando o curso 10 Mandamentos, promovidos pela Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe e também pelo Seminário Digital Reformado, em parceria com o Centro de Estudos Presbiteriano, ok? Meu nome é João França, você está fazendo este curso e está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que possamos, de fato, ter uma certa relevância no algoritmo do YouTube. Dá o teu like, né? O teu gostei, o teu não gostei, para que de fato o YouTube veja a relevância deste conteúdo, ok? E você que está fazendo o curso diretamente com os recursos pedagógicos, você saberá que você estará fazendo as atividades e no final do curso você será contemplado com um certificado deste curso, um curso de 40 horas, do ponto de vista do conhecimento, do estudo da dinâmica. E lembrando que os livros textos adotados neste curso são o capítulo 20 de Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, e também o texto do Catecismo Maior de Westminster, das perguntas 101 a 148, que explicam os 10 mandamentos. Ressaltando que nós aqui no curso, nós não estaremos citando o catecismo, né, a pergunta, lendo a pergunta, não, porque à medida que você for vendo a explicação dos mandamentos, estará perceptível que nós estamos usando a linguagem do catecismo e o ensino dele. E daí você deve seguir o ensino do catecismo mediante a abordagem que é feita aqui no nosso curso. E certamente estaremos, de fato, lendo para nós o texto lá de Êxodo, capítulo 20, que é o texto base padrão do nosso curso, ok? Muito bem. Nós já vimos a primeira tábua da lei, que a primeira tábua da lei envolve os 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos, conforme nós já vimos, a divisão que o próprio Senhor Jesus oferece lá no Novo Testamento, quando é interpelado por um sábio da lei, perguntando qual é o maior mandamento, e Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre qualquer coisa e o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala o maior, está falando da prioridade da lei na vida do cristão, né? E ele o menciona dividindo as 2 tábuas. Primeiro, meus 4 primeiros mandamentos envolvem o meu amor para com Deus, e os 6 últimos mandamentos envolvem o meu amor para com o meu próximo. Essa é a relação, inclusive, que o Catecismo Maior de Westminster vai explicar. Se você estiver acompanhando o Catecismo Maior de Westminster, você verá que é exatamente o que está lá presente no Catecismo, ok? Então, os 6 últimos mandamentos envolvem lá a obediência aos pais, a questão da preservação da vida, a questão do matrimônio, a questão da propriedade privada, a questão da honra ao nome do nosso próximo e, por fim, de fato, lidar com o nosso coração, que é um coração cobiçoso ou desejoso, ok? Muito bem. Então, primeiro vamos olhar para o quinto mandamento de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, verso de número 12, diz para nós o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui você tem a legalidade da autoridade, ou seja, o poder legal da autoridade que é constituída por Deus. É Deus quem constitui a autoridade. E as palavras relacionadas aqui na Escritura, né? Lembra-te, né? Honra teu pai e tua mãe. Essas palavras, elas abarcam um grande grupo, né? Por assim entender, que a Bíblia apresenta, né? Então, primeiro, o significado de pai e mãe nesse mandamento não envolve apenas as pessoas da esfera familiar. Embora comece com pai e mãe, então indica que a autoridade está presente na família pai e mãe. Pai e mãe são colocados na escritura como tutores, como aqueles que guardam, como aqueles que protegem, como aqueles que cuidam dos seus filhos, tanto no caminho da orientação, do ensino, para a vida piedosa, para a vida religiosa, mas para a vida prática, a vida de existência, a vida comum, né? Então, a educação no lar, o educar no lar, o produzir educação no lar, o produzir conhecimento no lar sobre Deus e sobre sua palavra, é algo bastante comum em toda a Escritura. Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, vai mencionar esse papel rigoroso da família ensinar sobre Deus e sobre as coisas que há neste mundo. Então, o papel da família, pai e mãe, é exatamente isso. Então, a autoridade legítima sobre os filhos, em primeira esfera, é o pai e a mãe. Não é o Estado, não é o conselho tutelar, não é ninguém, é apenas o pai e a mãe.
Eles sim têm autoridade mor sobre os filhos. Eles são, de fato, os tutores legais que Deus havia, que pelo direito natural de paternidade e maternidade, que Deus havia de instituiu para a família. Então, a liderança familiar está no pai e na mãe. Na ordem prioritária, conforme o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, a ordem prioritária é que o homem ele é o cabeça da mulher e a mulher é submissa ao marido. E essa é uma das razões porque ela deveria trazer sobre a sua cabeça o símbolo de autoridade, que é o uso da cobertura sobre a cabeça. Essa é uma relação muito clara da relação familiar que Deus estabelece na Escritura. Então, os pais devem ser dignos de honra. A ideia de palavra que honrar, que significa ser considerado pesado no texto hebraico. Então, eu devo levar em consideração que os meus pais são, nas suas orientações, nas suas afetividades, naquilo que eles de fato devem exigir de mim como filho, ok? Mas também essa relação paternal, né, ou parental, pai e mãe, não fica restrito ao núcleo familiar, que é a base de toda a estrutura social, tá? Mas é também presente no Estado, né? Então, no caso, aí você tem o presidente, nesse conceito aí, presidente envolve todos os políticos que estão em eminência sobre nós. Não quer dizer que nós vamos estar concordando com que os políticos, os presidentes o fazem, mas o nosso papel como cristão, o apóstolo Paulo vai dizer que devemos orar por toda e qualquer autoridade que está em eminência sobre nós, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Então, o nosso papel é obedecer àqueles que estão acima de nós, aí no caso, presidente, governador, prefeito e tudo mais, desde que aquilo que eles exijam não esteja em conflito direto com a Escritura, com a palavra de Deus. Esse é um ponto importante. O policial, o professor e etc. O policial, o professor, inclusive na sala de aula, quando o professor ele coloca alguma coisa que é contrária a Escritura, a palavra de Deus, nosso papel de maneira como cristãos, de maneira respeitosa, é discordar daquilo que está sendo dito, ensinado, não obedecer aquilo que está sendo dito e ensinado, e uma boa dose disso está ligado ao nosso conhecimento de Deus e de sua palavra, o chamado caminho da apologética. Então, nosso papel como cristãos é fazer exatamente isto, ok? Então, não esqueçam de observar esse princípio mor da Escritura. Então, as autoridades elas estão na família, no Estado e também na igreja. Nesse caso, o pastor, presbíteros e diáconos. Eles são, de fato, eles são os pais, né, por assim dizer, daqueles que congregam e pertencem à igreja. Então, meu dever de respeitar o pastor, de respeitar o presbítero, de respeitar o diácono, é algo que está presente na Escritura como um todo. Meu papel como filho, nesse caso, ovelha, pastor e membro de igreja local, é obedecer os meus superiores também na igreja, ok? Mas o que o mandamento inclui, né? Qual é a razão anexa que o mandamento coloca para dar maior força a esse mandamento? Inclui a longevidade de vida. Essa longevidade de vida implica exatamente no fato de que a promessa é que Deus nos dá dias prolongados na terra que o Senhor Deus te dá. Em primeiro plano, o Morton Smith, por exemplo, na sua teologia sistemática, ele vai lembrar para nós que quando isso é mencionado por Moisés em Êxodo 20, tem a ver com a terra que eles estão, que é prometida a eles de conquistar, Canaã, né? Mas Paulo, quando ele aplica isso ao Novo Testamento, ele aplica a plenitude da terra, aonde nós vivemos. Então a ideia é basicamente essa: eu tenho uma vida mais próspera quando eu sou um filho obediente. Eu tenho uma vida menos próspera quando eu sou um filho desobediente. Ou seja, eu consigo viver mais obedecendo e vivo menos desobedecendo. Quando eu desobedeço é porque não sigo conselhos, não obedeço conselhos, não caminho os conselhos dos pais e da mãe. E eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Ok? Muito bem. Um outro ponto que se destaca aqui é que esse mandamento fala também do amor que nós devemos ter para com os nossos inferiores, ou seja, na família, no Estado e na igreja. Então, quem está em eminência na família ou na autoridade familiar, no Estado, na igreja, ele deve amar os seus inferiores, cuidar deles, fazer com que eles, de fato, obedeçam à lei de Deus, e ele tem a responsabilidade, de maneira morte, de conduzir estes subordinados à sua autoridade a caminhar com Deus. Daí a responsabilidade dos pais levar no culto. Por isso que o catecismo lembra que o mandamento é especialmente dirigido aos chefes da família, para que eles possam, de fato, cuidar da vida espiritual dos seus lares. Mas também não apenas isso, tratar com dignidade. Paulo lembra isso que devemos, lá em Colossenses 3,
em Efésios 5, lembra a nós que devemos tratar os nossos filhos com dignidade, sem provocar ressentimento neles, né? Então, não provocar ira aos filhos, não desanimá-los, né? Então, a ideia bíblica é que nós devemos tratar com dignidade os nossos inferiores, os nossos filhos, a questão debaixo da nossa autoridade. Esse é um ponto interessante. E, em sétimo lugar, exigir dos inferiores aquilo que eles podem alcançar. Você nunca pode exigir de um inferior aquilo que ele é incapaz de fazer. Nós vemos muito isso acontecer. Eu vou exigir isso do meu filho, eu vou exigir isso do meu funcionário, eu vou testar ele, eu vou provar, ele, vou mostrar que ele é incapaz de fazer. Quando eu decido fazer desta maneira, desta forma, eu estou pecando, porque estou exigindo dele aquilo que eles não podem alcançar. Também é necessário entender que eu não posso exigir daquilo que o meu inferior pode fazer, aquilo que é contrário à lei de Deus, à palavra do Senhor. Exigir que o meu inferior, por exemplo, sonegue um imposto, exigir que o meu filho, ou minha filha, ou meu aluno aprenda algo contrário à palavra de Deus. Isso aí é flagrantemente contra o mandamento da lei do Senhor. Então nós devemos de fato fazer aquilo que de fato Deus ordena em sua palavra e fundamenta nela para a glória dele somente. Ok? Vamos seguir aqui. Muito bem. Vamos para o sexto mandamento da lei de Deus. O sexto mandamento da lei de Deus, no capítulo 20, verso 13. Diz, não matarás. Esse mandamento, ele é um mandamento muito negligenciado nos tempos de hoje. E por que eu digo isso? Porque ele é de fato negligenciado demasiadamente. A primeira questão é quando ele assim, não matarás. Aqui não matar não significa não matar em absoluto, né? Ou seja, envolve primeiramente o crime planejado, a premeditação do crime. Você planejou matar alguém. Aqui tem a ver com o assassinato deliberado, né? Então, esse é o ponto interessante, né? Há ocasiões em que a matar não é pecado, né? No caso, o Catecismo Maior do Westminster, mais a Constituição de Fé do Westminster, vai dizer que é lícito tirar a vida de alguém em caso de duas coisas: legítima defesa e guerra necessária ou legítima, né? Então, se houver guerra necessária, você vai matar o outro, mas vai matar o outro no sentido de defender a sua pátria, né? E essa guerra tem que ser legítima e necessária. Segundo, você terá também a legítima defesa. Alguém vai tentar contra a sua vida ou de alguém e você deve fazer a defesa, o uso da defesa da sua vida para que isso possa de fato ser, digamos assim, preservada a sua própria existência, né? Aliás, o Frederick Bastiat, né? Bastiat, no seu livro A Lei, vai dizer que o indivíduo ele tem três direitos naturais, né? Todos dados por Deus. Ele vai dizer que é a vida, a propriedade propriedade e liberdade. Então, você tem direito à liberdade, direito à vida e direito à propriedade, todos direitos divinos, né? Vale a pena dar uma lida nessa obra do Bastiat, né? Que é a Lei, né? Um livro excelente, muito bom, vale a pena dar uma lida nessa obra. Então, quando você considera isso à luz da Escritura Sagrada, você descobre que esse crime que é mencionado aqui, essa morte mencionada aqui no mandamento, é o crime planejado. Agora, o que isso inclui, né? O que inclui? Inclui também como preservar a vida, né? Então, para preservar a vida, várias coisas são colocadas no catecismo, entre o uso adequado do remédio, do recreio e tudo mais, mas inclui também a pena de morte para o homicida. O princípio bíblico estabelecido na lei de Deus e na palavra de Deus como um todo é que a pena de morte ela é legítima quando você tenta contra a vida de alguém. Aliás, a Bíblia vai dizer que se alguém derramou o sangue do homem, pelo sangue do homem também será derramado o seu sangue. A ideia lá de Gênesis capítulo 9, né, vai ecoar por toda a Escritura, que é o princípio mor da preservação da vida através da pena capital. Então, a pena de morte ela não é contrária à Escritura. Aliás, ela é outorgada, regulamentada, estabelecida pela Escritura. E quando um Estado, de fato, não aplica a pena de morte contra o homicídio qualificado, ele está pecando contra a lei de Deus e ele há de se ver como aquele que é soberano. Paulo vai dizer que o Estado ele traz a espada. Espada ali tem a ver com punição de morte.
Então, o Estado pode tirar a vida de alguém, ele pode fazê-lo de maneira regular e total, né? No sentido de ter um julgamento justo e tudo mais. Esse é o princípio maior que norteia a lei de Deus. Por exemplo, o nosso país não tem a pena capital. Isso é uma transgressão à lei de Deus, não aplicar a pena capital a homicídios qualificados, né? A gente vê uma grande índice de violência crescendo em nosso país e nós ficamos reféns da criminalidade e homicídio corre solta em nosso país. E você pergunta o que deve fazer. A Bíblia diz o que deve fazer. O problema é o povo querer obedecer o que a Bíblia diz, né? A terceira questão que você percebe é que esse mandamento também preserva a vida em tudo quanto é necessário, porque é pecado contra a vida remover o que pode preservá-la. Então, por exemplo, tem o porte de armas, que foi criado em 2005, um referendo, né, em relação a armamento, e nós bem sabemos que naquela ocasião a população de bem disse não, nós queremos continuar tendo o direito à nossa arma. Os governos de então, eles decidiram, a goela abaixo, baixar um decreto anti-armas contrário à vontade do povo e proibindo de o povo ter liberdade de ter acesso às suas armas. Na década de 80 era muito fácil, no sentido de você, um cidadão de bem, chegar, por exemplo, numa empresa grande como era a Mesbla, pelo menos no meu estado tinha essa empresa, em alguns estados também, e você tinha lá armas, revólveres para você comprar e adquirir como qualquer produto. Havia na minha época, por exemplo, também as chamadas armas de espoleta, que você brincava de polícia e ladrão e tudo mais. Inclusive essas armas tiraram do mercado, foi proibido, sabe? E hoje você tem agora uma nova legislação que foi removida a legislação anterior em relação ao porte de armas, onde o atual governo ele remove inclusive o direito dos CACs, né? Dizendo que CAC é isso, é aquilo outro, tudo mais, que são aqueles atiradores esportivos, né? Que têm direito a colecionar armas e direito a praticar o tiro esportivo. A plena liberdade do indivíduo de um país ela é assegurada mediante o armamento, né? Isso a gente precisa ter essa noção muito clara dentro da nossa visão bíblica e teológica, cosmovisão cristã, né? Um exemplo claro disso, que é muito nítido para nós, é o exemplo do conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Nós conhecemos o tratado que foi feito na Rússia em relação à Ucrânia, para que a Ucrânia entregasse todas as armas, desarmasse tudo, e em benefício disso a Rússia protegeria a Ucrânia e nunca invadiria a Ucrânia. E nós vemos agora recentemente o que tem acontecido lá naquele momento, e o país agora entendeu a necessidade de ter armas. Então, a arma, o porte de arma, o ter armas, o adquirir armas é necessário. Aliás, a Escritura vai falar isso, né? Você estuda a história lá de Neemias, você verá que Neemias estava tentando construir os muros de Jerusalém e viam os samaritanos derrubavam os muros e viam tudo armado. Então, Neemias decidiu fazer o seguinte, armar toda a população, né, e todos os trabalhadores, eles trabalhavam com a colher de pedreiro na mão e uma espada na outra, para impedir que os seus inimigos viessem. Quando os inimigos viram que eles estavam armados, eles ficaram, no lugar deles, eles conseguiram levantar o muro. A paz foi estabelecida mediante a ameaça de conflito, no conflito no sentido, eu não vou atacar fulano porque eu sei que fulano está armado. Assim, numa população, numa cidade, num país, onde o bandido sabe que o criminoso, onde o bandido sabe que o cidadão não tem arma, a vulnerabilidade, a probabilidade de roubo, de homicídio, de assalto, estupro é muito maior do que se ele tivesse a dúvida se aquele indivíduo tinha armas ou não, tendo uma legislação de liberdade do uso de armas, né? Isso é um ponto bastante interessante, a gente chama de efeito Aurélia, né? Que o indivíduo, o bandido, ele vai tentar cometer algum crime, mas ele tem receio de entrar na casa de alguém porque sabe que está possivelmente armado. Veja que coisa interessante. Então você tem aí o chamado efeito dissuativo, né? Você dissuade o indivíduo da ação criminal ou criminosa. Então, esse é o ponto que precisa ser colocado. Outro caso também é a desativação de delegacias. Lembro-me na minha época, ali por volta de 1996, eu lembro que uma certa feita, 99, 1999, 99. 96, 99, nessa faixa, 1996, né? Precisamente 96.
Eu lembro que na minha cidade, no bairro da onde eu cresci, havia uma delegacia em frente à escola onde eu estudava. A escola onde eu estudava era 5 minutos da minha residência, escola pública. E havia um movimento da polícia, de um coronel na época da polícia lá em Pernambuco, que queria remover um posto policial de um bairro bastante violento, que era o bairro do Ibura, naquela época. Era o bairro mais violento do Brasil. E a polícia estava ali fazendo o trabalho dela, e com ela havia muita criminalidade sem ela imaginar o que ia acontecer. Então eu escrevi uma carta datilografada à época, eu datilografei a carta na minha máquina de escrever à época, e quando eu escrevi a carta e mandei a carta para o coronel Targino, na época, pela graça divina, né, pela graça do Senhor, certamente, ele foi dissuadido. Eu argumentei em cima do referendo de 2000, aliás, eu argumentei em cima do catecismo maior, dos catecismos da igreja e tudo mais. Argumentei em cima dos princípios basilares que a lei de Deus estabelecia para nós. E aquela ocasião foi interessante que não houve a remoção da delegacia. Inclusive, a delegacia continua até hoje lá no bairro onde eu cresci. Então, é importante a gente ter essa linguagem, essa clareza na explicação do mandamento. Quando diz não matarás, envolve o uso correto da medicação, o uso correto da alimentação, o uso correto do recreio, o uso correto do sono, mas também a manutenção dos meios que são possíveis à preservação da vida. Mas também aqui ele proíbe, no caso, né, esse mandamento, ele proíbe algumas coisas importantes para a nossa existência. Esse mandamento ele proíbe o aborto e tudo que é contra a vida, né? Ele proíbe o aborto e tudo contra a vida. Proíbe também que a gente tenha pensamentos maldosos, né, em relação ao nosso próximo, o uso de palavras ferinas, o uso que é tudo aquilo que é contrário à preservação da existência, né? Em relação ao uso desse mandamento, é a preservação total de toda a existência vivida de uma pessoa, ok? Então, que nós possamos preservar a vida, mantendo palavras corteses, palavras amorosas, para que não provoque a ira do outro e o outro venha atentar contra a nossa existência, seja ainda que seja no nosso coração, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Nos vemos na nossa próxima aula, tratando lá do sétimo mandamento da lei de Deus e do oitavo mandamento. Deus abençoe você. Nos vemos na nossa próxima aula, com a graça do nosso bom Deus.